Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25. Nesta sexta-feira, a partir de agora até às 10h30 da manhã, nós vamos trazer os principais assuntos, as notícias que ganharam repercussão e principalmente no cenário da segurança pública, né? Nós vamos trazer muitos assuntos hoje. Temos dois temas aqui no programa. Uma chacina que deixou 14 mortos no último dia 27 de janeiro, em uma festa no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. E esse grau, né, a linha de investigação em um caso como esse, a polícia tem buscado informações e nós vamos trazer aqui a participação dos nossos analistas a respeito desse cenário no Brasil. Principalmente na questão de homicídios, né? Homicídios que têm a segunda alta consecutiva em 2017. A matéria da Gazeta hoje já traz detalhes, né, a respeito dessa situação. 1.913 pessoas foram assassinadas em Alagoas, 75,9% com arma de fogo nesse número. Então, um número alto, nós vamos colocar também aqui para os nossos analistas esta situação. Você já sabe, Segurança em Foco apresentado por esse amigo de vocês todas as sextas-feiras aqui na programação da TV Mar Canal 25, com reprises no decorrer da semana. Leonardo Moraes, que é presidente da Abracrim Alagoas, advogado criminalista, é um dos nossos analistas. Geraldo Magela, que é historiador e também integrante aqui do programa Segurança em Foco. E o nosso Flávio Saraiva, que é advogado, delegado, aposentado e consultor em segurança, também faz parte aqui da nossa grade no programa Segurança em Foco. Esses e outros temas nós vamos colocar agora em evidência no Segurança em Foco que está no ar. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar. Você pode baixar o aplicativo e no decorrer da semana também, durante a nossa reprise, você vai poder acompanhar pelo seu smartphone a nossa programação. O WhatsApp é o 981079872 e o 3377-9097 também é o contato da TV Mar Canal 25. Você pode interagir com a produção do programa, tá certo? Vamos começar o programa hoje trazendo o primeiro tema, já que essa chacina que deixou 14 mortos, né, em Cajazeiras, o número maior da chacina do estado do Ceará, né? É o maior número, na verdade, do que foi colocado. E segundo informações de testemunhas, membros de uma facção criminosa dispararam vários tiros em uma danceteria. O secretário de Segurança do Ceará, no entanto, disse que as investigações ainda estão acontecendo e preferiu não atribuir o crime a uma disputa entre facções. Segundo ele, a chacina foi um caso pontual e o Estado não perdeu o controle do combate ao crime. Indo de encontro ao que o ministro colocou esta semana, dizendo que a situação da violência do Brasil é uma situação realmente, praticamente jogou a toalha, né? Uma situação irreversível. Foi com essa ideia que tive daquilo que foi colocado. Flávio Saraiva, grande abraço. Magela, Leonardo Moraes, fiquem à vontade, o tema está na mesa para vocês. No caso específico do Ceará, encarar isso como um caso pontual, foi, o secretário falou. Foi. Um secretário competente, um homem de inteligência, que é o delegado André Costa, né? Trabalhou aqui na Superintendência, Federal. Grande profissional. Eu não acredito que seja um caso pontual, porque teve a chacina e em seguida teve outra chacina no presídio, né? Sim. Então são casos pontuais, né? Isso tem mais eventos relacionados. No fim de semana seguinte, foram 14 homicídios, ou foram 18 homicídios, novamente em Fortaleza, e o secretário também falou que aqueles números não teriam nenhuma normalidade, porque se é 14 na semana, é 12 no outro, enfim, estava dentro da normalidade estatística. Mas ninguém... Normalidade estatística, né? Não se pode encarar isso como normalidade. Aí não bastasse isso, tá rolando aí nas mídias sociais, sim, o vídeo de uma execução, onde dois bandidos estão seguindo a vítima numa caminhonete. O pistoleiro que está do lado do motorista passa a câmera, possivelmente no celular, ó, fotografa aí que eu vou executar, né? Ele não disse com essas palavras, sim, não. Sim, entendi. Aí executa, tem imagens dele. Os primeiros tiros não tem as imagens, mas a gente percebe os barulhos. E depois, na sequência, ele correndo atrás do carro, com o motorista já baleado e batendo num poste. Ele entra no carro e comemorando. Mostra a pistola
já com o cano, o ferrolho à retaguarda, significando dizer que gastou toda a munição, né? Permaneceu à retaguarda e disse, aí fala na gíria dele, meti sal, foi sal, tá resolvido aí, irmão, o que acontece aí, comemorando a execução. Então, a bandidagem, ela já está afrontando de uma forma que não basta mais uma chacina, 2 chacinas seguidas, mas o cara tem que não só praticar um homicídio desse com áreas de banalidade e divulgar, né, nas mídias sociais o que ele fez com a vítima. Então, é uma coisa que isso tem que causar indignação. E o ministro, quando fala isso, e ele falou especificamente com relação ao Rio, citou o Ceará, e ele disse que não é uma coisa do Rio, que isso acontece em outros estados, porque já ocorreu. Ocorre chacina no Rio, é uma coisa que está todo dia, né? Hoje é Jacarezinho, amanhã é Cidade de Deus, amanhã é Rocinha, ou todo dia é Rocinha. Enfim, o Rio, o governador chega ontem, dá uma entrevista infeliz, dizer que a violência do Rio não é do jeito que vocês propagam, como a imprensa propaga. Como se a imprensa fosse... Como se fosse aquilo ali um making-off de algum filme de ficção. Não é o caso, o cara está filmando a realidade. As próprias vítimas filmando, estou aqui deitado, se protegendo dos tiros e tal. Verdade. Aí o governador minimiza. O ministro, mais realista, disse uma frase de um custo político muito grande, né, que praticamente ele joga a toalha, dizer que ele tem uma frasezinha dele, dizendo que a polícia, o modelo policial no Brasil precisa ser rediscutido, ser reinventado para enfrentamento dessa crise, que uns chamam de guerra, outros isso não é guerra, porque guerra é diferente. Que, por sinal, ele não falou nenhuma mentira, né, Magela, Leonardo, Flávio? Ele não falou nenhuma mentira. Pode ter sido um depoimento contundente, nós estamos ouvindo aqui, porque estamos tão acostumados com o discurso político, que quando vem um discurso como esse, que cai na nossa realidade, muitas vezes nós ficamos pensando assim, poxa, o cara realmente falou uma coisa que não é mentira, é um cenário que todos nós estamos discutindo aqui, todas as sextas-feiras, esse cenário aqui da segurança. E quem foi o ministro da Justiça, disse que a polícia do Rio é que precisa ser controlada, né? Sim. Dizendo que polícia militar e bandidagem botou todo mundo no tacho, botou todo mundo no tacho ali. Aí, como a gente já até comentou aqui, teve uma semana de repercussão e acabou. Sim. Vai o ministro, que é uma frase que um custo político muito grande, mas também ninguém contraria. O ministro, a gente está falando, é o ministro Raul Jungmann, né, da Defesa. E é uma situação complicada mesmo, porque você recorre ao Exército, às Forças Armadas, mas basicamente ao Exército, que é o maior contingente, e você não tem, do ponto de vista do Estado, no caso do Rio de Janeiro, uma ação concreta do governo, ação de governo, que possa dar confiança à população de que há uma política, ou o esboço de uma política, de se discutir uma política, mesmo diante dos graves acontecimentos diários, porque agora não é mais um semanal, você tem vários durante o dia. Sim. Ontem mesmo foram 3 acontecimentos ocorrido em 3 grandes bairros do Rio de Janeiro, né? A linha amarela interrompida na Cidade de Deus, houve também na Rocinha e teve um outro na Zona Norte. Então, você vendo em casa isso, você não, evidentemente que isso não é uma criação de uma rede de televisão ou das redes de TV. Sim. Ou da internet que está fabricando ou vídeo antigo. Não, são todos vídeos reais que está. O aeroporto está com problema no aeroporto, está problema nas principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, que liga bairros com grandes populações a outros e ao centro da cidade, isso interrompido. Então, qual a reação da segurança pública? O secretário, ele se esforça, realmente há um esforço do Roberto Sá de rearticular a segurança pública no Rio. Mas é uma rearticulação
que você vai ter que ter muito apoio financeiro do Ministério da Fazenda, da Presidência da República, do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça e do governo estadual. Para você fazer limpeza na polícia, estabelecer uma política de limpeza, ver quem é que está efetivamente infiltrado dentro da polícia, faz parte do crime organizado, ou de pequenas facções, ou de grupos, ou de quadrilha, seja que nome queira dar, com maior ou menor repercussão dentro da criminalidade no Rio, mas se a polícia tem isso, e é dito pelo ministro da Justiça, e não é contestado. Há um esboço, assim, uma reação, mas, de fato, você não apresenta contestação àquelas coisas. Você tem uma centena de policiais presos envolvidos com mortes, com contrabando, com tráfico de arma, com envolvimento com tráfico, etc. Então, como você rearticular uma polícia numa situação grave como o Rio de Janeiro está vivendo? Agora, o Rio de Janeiro, parece até que nós moramos no Rio de Janeiro, porque a gente fala tanto do Rio de Janeiro aqui em Maceió, pela repercussão e pelo significado que tem a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho até, Rangel, com a possibilidade de a gente viver um quadro igual. Exatamente. Então, ontem eu assisti até uma entrevista do ministro Raul Jungmann a Miriam Leitão, no Globo News. Sim. Onde ele falou assim, olha, coisa que também nós já falamos aqui, que o Brasil corre sério risco de se transformar no México, onde o crime organizado, efetivamente no México, ele domina parte significativa do território mexicano. Então, nós estamos vivendo uma fase inicial da instalação e do domínio de várias organizações criminosas no Brasil, e o Estado está se rendendo a isso. Ou se rendendo porque não tem força, ou se rendendo porque acha que não está acontecendo nesse grau, mas o fato é que você tem a infiltração em tudo que é área. Se na área que o Estado tem que ter o domínio absoluto, que são os presídios, o Estado já cansou de dizer, e o Estado é o governo federal, os governos estaduais. Sim. E o Supremo. Porque quando o Conselho Nacional de Justiça, com o Joaquim Barbosa vindo a afirmar, o ex-ministro da Justiça afirmou, o atual ministro da Justiça afirma que não há controle do Estado sobre os presídios brasileiros, então quem é que controla os presídios brasileiros? Quem controla os presídios controla quem está fora. É o crime. É o crime. Então, essa situação que nós temos que, a sociedade tem que se voltar e cobrar das autoridades que isso não fire a estatística. 12 numa semana, certo. 14 na outra, 13, na média você tem 11 morrendo, sim. Você tem 12 morrendo, e é pouca gente? E 12 é pouca gente? Não, mas morreu 24, passaram a morrer 12, reduziu em 50%. Sim, mas 50% um número altíssimo. Então, essa parece que é uma entrevista de ilusionista, né? Aquele David Copperfield. Sim, o sujeito fica querendo iludir o telespectador. Então, não há como iludir, porque as pessoas estão morrendo. A sociedade está insegura. E a economia está sentindo um impacto terrível. Quem é o empresário hoje que quer instalar em determinadas áreas da cidade do Rio de Janeiro as suas empresas? Aliás, os caras estão saindo dessas áreas mais conflagradas para outras áreas. Então, você tem impacto na economia, você tem impacto na segurança como todo. A educação, a Prefeitura do Rio de Janeiro está contratando entidades internacionais para capacitar os professores e treinar os alunos e as famílias como se portar diante de tiroteios nas comunidades, ou seja, nas favelas, nos bairros do Rio de Janeiro. Sim. Já está montando um aplicativo para agilizar os contatos na hora que tem tiroteio, qualquer ação de violência na escola ou no entorno das escolas. Então, nós estamos diante de uma situação que toda a imagem é de uma cidade conflagrada, né? Sim. Não tem outra explicação. Leonardo, fica à vontade também. Um grande abraço, bom dia. Bom dia a todos. Essa discussão sobre a segurança pública é interessante e
as justificativas por que esse fato aconteceu são várias, né? Claro. Já vi de disputa sobre facções, sobre queima de arquivo, vingança, são vários motivos. Mas é interessante que a gente leve em consideração que existem crimes que não podem ser evitados. Exemplo é esse crime. Por quê? Se por acaso nós três aqui planejamos, após sair do programa, irmos a um bairro do Farol e matarmos aí 3 pessoas que vendem milho na porta da escola, por exemplo. Sim. Não tem polícia no mundo que consiga evitar isso, porque ninguém vai imaginar o que acontece na cabeça do ser humano. Com certeza. Assim como existem crimes que acontecem, por exemplo, dentro da casa das pessoas, ninguém vai adivinhar. E o pessoal fala, tá vendo, isso é questão da insegurança pública, né? É a polícia que não trabalha bem. Não é isso, há crimes que não podem ser evitados e esse é um exemplo. Ontem teve, por exemplo, uma jovem que numa escola pegou uma arma, começou a atirar contra alguns alunos e feriu 3 pessoas nos Estados Unidos. São crimes também que ninguém pode evitar. E olha que é um país que é preparado para alguma forma de combate à criminalidade e sabe que são fatos que não podem ser evitados. Então, esse seria um fato que eu coloco também nesse rol. É sempre triste ver que 14 pessoas morrem, né? E não importa o motivo, jamais a morte vai ser um motivo para que você venha se vingar de uma forma tão cruel quanto essa, né? E as soluções que o Estado dá para resolver o problema são sempre as mesmas. Vamos aumentar a quantidade de policiais no local, que é normal, tem que acontecer realmente. Né? Vamos aumentar também o número de abordagens que são feitas, vamos colocar mais policiais militares, vamos intensificar a investigação pela Polícia Civil também naquela área e regiões mais perigosas e as políticas públicas que poderiam, de alguma forma, a curto, aliás, a médio ou longo prazo, resolver o problema para que isso não venha a acontecer mais, não são pensadas. Então, é sempre aquilo que a gente comenta, né? A polícia sozinha não é capaz de resolver a questão do crime. A polícia, ela aparece, claro, o policiamento presente naquele local, ele de alguma forma vai inibir alguns crimes que poderiam acontecer. Mas sozinha ela não vai ter condições de evitar ou reduzir o crime a números suportáveis. Então, cadê as políticas públicas que podem ser feitas? A polícia trabalha, mas deve ser acompanhada por outros ramos, né? Assistente social, educação, sim. Né? Um saneamento básico, um direito mínimo para que as pessoas não precisem cometer esses crimes como forma de sobrevivência. Claro que sem justificar, que o crime sempre será injustificável sobre qualquer aspecto. Eu também li algumas críticas que acontecem, sobretudo nesse caso do estado do Ceará. Primeiro, foram 7 pessoas que foram presas no espaço de 2 dias. Eu não estou dizendo que não são aquelas pessoas, não tem investigação. Mas, geralmente, quando se vai com uma pressa muito grande, geralmente existem pessoas que são inocentes que são presas. Claro aqui já aconteceu. Já aconteceu. De equívoco, né? Aquela questão dos irmãos apresentados, por exemplo. Já aconteceu. Depois, né? E eu não estou dizendo que a polícia errou, e a justiça, o Ministério... Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando se existe uma pressa muito grande, é normal que existam algumas pessoas que não se envolveram naquele caso em que foram presas. Dos 7 presos, 2 já descobriram que não tem relação nenhuma com o fato e foram liberados no dia de ontem. Quer dizer, é mais um dado que demonstra que, às vezes, a pressa ela pode levar a injustiças. Essa necessidade de dar a resposta, Leonardo, imediata, que muitas vezes acaba quebrando alguns parâmetros. Agora, vai muito também da capacidade do especialista, né, em conduzir uma coisa como essa. Né? Nós temos aqui, por exemplo, um cara que é consultor em segurança, que é o Flávio. Eu tenho certeza que ele adota os métodos dele para poder aconselhar. Adotava na época também, quando delegado, hoje aposentado, para poder, antes de chegar à conclusão de que um indivíduo é suspeito ou teve uma participação no crime, isso é uma coisa realmente muito séria e precisa ter a certeza, né, de que isso vai estar confirmado, né, para não se cometer equívocos nesse sentido. Né? A resposta tem que ser dada à sociedade. Claro que fica uma sensação de insegurança muito grande. E quanto mais rápido o Estado dá uma resposta, mais você diminui a sensação de insegurança, ou seja, aumenta a sensação de segurança. Sim. Só que, às vezes, essa velocidade, ela traz algumas consequências maléficas para algumas pessoas. E encoraja, né? Isso. E foi também criada agora uma vara especializada para combate ao crime organizado, né? E até uma expressão interessante foi a palavra combate, né? Porque a vara não pode combater, né? Seria combate. A vara que julga crimes organizados, né? Houve também uma discussão sobre a culpa ou responsável pela insegurança no estado do Ceará. Aí o governador atribuiu a culpa ao chefe do Poder Executivo Federal, que aí deu uma resposta para dizer que era uma questão local. Quer dizer, a segurança pública é um fato que importa ao município, ao Estado e à União.
Então, atribuir responsável nesse caso é algo muito temerário. O responsável por isso, claro, existe um aspecto social que é importante, mas o responsável por isso é quem matou. Sim. E claro que se ele tinha motivos ou não é uma questão particular, mas nada justifica a morte e a execução de pessoas, inclusive pessoas que não tinham nada a ver. Tinham pessoas que morreram quando estavam dançando forró. Ou estava vendendo. Ou vendendo, né? Então, quer dizer, você está atirando e dizendo o responsável por isso é o chefe do Poder Executivo. Peraí, vamos dar cada um a sua cota de responsabilidade? Sim. Sabendo, eu sou o responsável. Agora, o que me motivou a fazer isso? Isso é uma outra questão. Então, eu acho que falta, às vezes, muito a você usar sempre das mesmas soluções para resolver casos que são complexos, sabendo que em cidades grandes essa infelizmente, é a realidade. O Estado cresce de um lado, infelizmente, cresce o crime também, e há uma questão social de desigualdade importante, mas, claro, eu não sou daqueles que colocam a culpa no capitalismo. Não é isso. A gente assume a nossa cota de responsabilidade, sabendo que nós somos responsáveis por cada ato que nós tomamos. O motivo deve ser estudado, claro, mas nunca justificado por questões sociais. Nova York está comemorando os índices de homicídio mais baixos nos últimos 25 anos. É histórico essa baixa de homicídios em Nova York. Aí muita gente fala de Nova York, do sucesso de Nova York, e não estuda profundamente o que foi que ocorreu em Nova York. Aí muita gente vem com a ideia simplista da janela quebrada, né? Mas teve muitos outros fatores, e a gente já comentou isso aqui. Pô, vai ver lá, vai ver o que está acontecendo em Nova York. Se essas brigas de facções que alguns minimizam, outros supervalorizam, tem de fato importância nos índices de homicídios? Claro que tem. Agora, qual a dimensão disso no contexto, né? Sim. A resposta do Estado, a presença da polícia na prevenção, o novo rearranjo das polícias no Brasil, porque fica batendo cabeça, é muita polícia nesse país. E é muito bandido, e parece que a coisa, o modelo, como o ministro falou, o modelo está falido. A gente tem que repensar esse problema. Quando vai repensar, aí vem os interesses classistas, corporativistas, que não, a minha instituição tem 2 séculos, a minha tem 3 séculos, aí... É bem isso mesmo, Flávio. A minha é mais moderna, a minha tem que usar enfraquecer a classe, né? Como é que eu agora vou bater continência e o outro eu vou... Enfim, uma coisa, é uma briga que não há produtividade disso, não sai um produto bom. Para a gente fechar esse primeiro tempo, Magela, você quer colocar, Magela, alguma coisa? Fica à vontade. E veja que tanto o governador como o secretário, como os outros, pelo menos as entrevistas que eu vi lá do Ceará, e no Rio de Janeiro também, sim. Mas sobretudo no Ceará, ninguém fala concretamente, você não tem na segurança pública analistas da criminalidade. Você tem chutadores. O governador chuta porque politicamente ele tem que botar na conta do Temer. Então ele tira o problema político daqui, que é um problema dele, porque ele em tese, na realidade, ele é o comandante da segurança pública local, né, como todos os governadores são. Então, ao invés de se falar para a sociedade, olha, aconteceu isso, nós vamos apurar. E vamos apurar com a pressão da sociedade, mas com conhecimento técnico, com inteligência, mas nós vamos apurar. Nada disso aí vai ficar sem apuração. Isso é uma fala de quem quer passar segurança para a população. Quem quer jogar para a plateia, porque está acuado e está em cima de eleição, aí ele transfere para outro. O secretário de Segurança, idem. Então, se o governador fala isso, o secretário de Segurança está autorizado também a culpar ou a outra polícia ou a outro ponto, e chutar a bola para frente. E pegar o primeiro que estiver na frente e apresentar como suspeito. Então, essa que é um resquentar de ações. Se a gente pegar na história do Ceará, na história de Alagoas, em tudo que é canto, você vai ter dezenas de casos que a gente possa se lembrar rapidamente. Se for pesquisar, aí é brincadeira. Então, esse improviso que é a segurança pública no Brasil, a persistir isso, que o Flávio falou, das caixinhas. Aqui é minha polícia, ali é a sua polícia. Eu sou militar, eu sou civil, outro sou federal, eu sou internacional. Bom, e a partir daí ninguém se comunica. Se monta em determinado momento o tal do comitê
o gabinete de crise, etc. A crise é permanente no Brasil, não tem que desmontar mais gabinete de nada, o gabinete tem que ser permanente. E estudar alternativas no âmbito do legislativo para modificar muitas dessas ações, e tem que ser modificado por lei, e as ações práticas em cada lugar. E cada um assumir a responsabilidade de chamar. As Forças Armadas têm responsabilidade disso? Tem, nas fronteiras. A Polícia Federal tem na sua área. Então, como não integrar isso? Tem que ter uma integração. Sim. Agora, quando se trata, por exemplo, esse crime é um crime de terrorismo. Bom, aí quando trata-se do crime de terrorismo, aí se une todo mundo internacionalmente como se fosse uma palavra mágica. Mas você tem muitas dessas ações que você tem que ter todas essas inteligências integradas. Sim. Porque elas estão dispersas e dispersas elas não estão produzindo o que a sociedade quer e deseja, que é ter segurança pública. Agora, para fechar esse tema, a gente ia ao intervalo, eu vou só colocar uma pergunta e gostaria que, resumidamente, vocês colocassem também o ponto de vista de vocês. Na pele do ministro da Justiça, depois do depoimento que ele concedeu durante essa semana, já foi colocado aqui, o que é que precisaria ser feito hoje no Brasil, na opinião de vocês, para tentar mudar esse comportamento? Já se falou muito em políticas públicas, mas uma coisa é o discurso. Para o campo da prática, uma medida pontual hoje para tentar mudar esse quadro. Flávio, por favor, o que é que você faria? Não é uma ideia, a gente não pode ter uma resposta simplista para um Simplista, claro. Nós precisamos reunir cabeças pensantes para tirar um modelo e pessoas que participem disso, não apenas os grandes filósofos que conhecem segurança das páginas de livro, das mas teorias, que tenham trabalhos, tragam a sua experiência particular para um evento desse. É lógico que você tem que ter referências bibliográficas e trazer as experiências exitosas do mundo e compartilhar, ver o sucesso dali, como é que a gente pode aplicar aqui. Mas isso, de fato, com um plano, que saia um plano de ação definido por políticas sociais, que venha esse conceito de rede que a gente tanto cobra aqui, que não é feito. Tem muita gente do Estado, eu quero aqui a minha imagem, eu estou na secretaria, eu quero que minha imagem apareça mais, você quer mais. Aí, assim, e o Estado, o contribuinte como um todo, não vê resultado disso, dessas ações coordenadas. Sim. Vê fatos isolados. Então, é uma coisa muito complexa. Seria por aí, não era, Flávio? Tem que ser estudado. Reúne quem entende disso para discussão e tirar alguma coisa que se aproveite, né? E o que for tirado se pratique. Com certeza. E você, Magela? É mais ou menos isso que o Flávio falou, mas se você não mexe na Constituição, porque todo governador ou todo prefeito, ou todo ministro, ele está coberto pela Constituição. Não, a segurança pública é obrigação do Estado. Não é mais isso. A Constituição, quando foi concebida em 88, ou seja, há 30 anos atrás, quase, o Brasil era outro, havia uma outra conformação. Então, as polícias mudaram, o mundo mudou, o crime mudou para pior e nós estamos engessados. E, do ponto de vista legal, um joga para o outro. Não, não posso. O prefeito de Maceió, por exemplo, ele não discute essa questão da segurança pública em Maceió. Isso não é um problema meu, isso é um problema do Estado. O Estado lá com a Secretaria de Segurança. Não é meu. Eu tenho a Guarda Municipal, que é um arremedo de polícia, que quer ser polícia, e cada comandante da Guarda vira um comandante de um destacamento. Não é nada disso. Então, como nada disso está integrado, o Ministério da Defesa é um ente que cuida da defesa do país, mas não cuida da segurança pública, nem essa é a função dele. Mas a função de pensar a segurança pública é do Ministério da Justiça, que faz tudo menos isso. Faz tudo no Brasil, menos pensar a segurança pública. Então, essa discussão que o Flávio levantou, se ela é discutida de todos os ângulos, porque não tem uma só saída, não existe um plano só, você tem que ter vários planos para a segurança. O que é que você vai fazer com os presídios no Brasil? Isso é parte fundamental da segurança pública. Os presídios se tiver 3 itens de alta prioridade, a questão dos presídios é central. Se não é a primeira, é a segunda, é a terceira. Ele não pode ser a quarta. Ele tem que estar entre as 3.
O orçamento é uma questão fundamental. Então, só aí, na minha opinião, você tem duas, a questão do orçamento Sim. e a outra é a questão da unificação das polícias. Um redesenho da segurança pública. Esse é um tema que nós já discutimos aqui no E programa. tem né? dezenas de outros. Onde entra o município? Aí o cara diz, não, mas o município não tem condições nem de varrer a rua, como é que ele vai pensar em segurança pública? Claro que tem como pensar em segurança pública. Não tem políticas públicas na assistência social, na questão da criança e do adolescente, na educação. Não tem as políticas públicas. Então, se define áreas de políticas públicas claras e você começa a integrar. Então, há como resolver o problema. Não resolve do dia para a Do dia para a noite. noite eu sei disso. Sei Agora, se não começar a pensar e botar em execução isso, aí o cara diz, não, mas agora vai ter eleição, meu amigo, agora todo mundo só fala de voto. Todo governador só fala de voto. Todo candidato, a não ser vai aparecer o cara, tem que botar pena de morte, tem que matar, tem que escapelar, pronto. É porque o cara quer ganhar voto, porque você está num clima de insegurança. Quem falar em prender bandido, pode encher os estádios de futebol que o cara ganha a eleição. Mas isso não resolve o problema. Sim. Porque os presídios estão abarrotados. Nós temos o quê? 500 e poucos mil presídios, estamos com 700 mil. 700 mil. Então, 700 mil. É quase uma Maceió. Com certeza. Só de presos. Leonardo, por favor, para fechar. Eu parto do pressuposto seguinte, Vidana. A violência é uma questão cultural. Em qualquer sociedade, em qualquer lugar, qualquer época da humanidade, aconteceu a violência. Então, jamais o crime será eliminado, porque ele sempre vai acontecer, porque as pessoas são violentas, as pessoas são vingativas, as pessoas são egocentristas, de modo que sempre vai acontecer mortes, latrocínios e outros crimes, infelizmente vai acontecer. Qual seria a solução para chegar ao crime a níveis suportáveis? Eu, sinceramente, acho que não há uma solução para isso. Até porque, por ser uma questão cultural, cada país tem cultura diferente. E, às vezes, quando você importa um modelo de outros países, geralmente isso não dá certo em outro país. Mas nós temos modelos de uma sociedade próspera, né, de uma comunidade que vem dando certo em vários aspectos, como a educação, a saúde, e no Brasil mesmo. No interior de São Paulo, por exemplo, tem várias cidades que têm IDH até superiores ou iguais a países como a Dinamarca. Um colega mora, por exemplo, em Marília. De Marília foi reconhecido como o município que possui o maior IDH do Brasil. IDH isso que é equiparado à Suíça. Ele mora lá, diz que lá praticamente não tem crimes, mas os crimes acontecem. Ele é policial federal, existem operações que são feitas, prisões são realizadas. Crime de homicídio, se fala. Isso. Homicídios são poucos, né? Mas há crime de corrupção, há crime de roubo, são poucos, mas acontecem. Outro exemplo, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Também são cidades que, do ponto de vista social, etc., os crimes chegam a níveis suportáveis. Então, há modelo no Brasil, mas percebam que é uma questão cultural e de uma solução difícil. Qual seria a solução? Seria, aparente. Seria você chamar a várias pessoas que pensam sobre segurança pública. Aquela pessoa que vive da segurança pública efetivamente nas grotas, né, que fazem parte do combate naquela parte mais operacional. Esse cara é importante, ele tem que ser ouvido. Que tem equilíbrio também para tratar do assunto, né? Ele vê, ele sente, já quase morria várias vezes, esse cara tem que ser ouvido. Da mesma forma, quem comanda a investigação também tem que ser ouvido. Tem que ser ouvido o professor, o pesquisador, o antropólogo, o sociólogo, o historiador, né? o membro do Ministério Público, o advogado, todo mundo tem que ser ouvido. A questão é que quando você observa os órgãos de segurança pública, os órgãos de cúpula, você percebe que existe predominantemente, é normal que isso aconteça, né? Ela é feita somente por policiais. Mas há pessoas que também deveriam ser ouvidas. São os policiais que devem ser ouvidos, os membros do Ministério Público, mas há outros segmentos que devem ser ouvidos. Os juízes devem ser ouvidos também. Temos aqui juízes que foram secretários de Segurança Pública, apesar de eu não achar muito uma correlação entre o juiz e a segurança pública no sentido de ser o secretário. Acho mas ele tem a sua parcela de contribuição fundamental nisso tudo. Então, de repente, um grupo de pessoas pensando menos em votos, né? Tentando ser mais racional, pensando no interesse público, no interesse comum, né? Menos cargas, não digo ideológicas não, mas menos radicalismos, né? Como acontece
que o Magela falou, acho que haveria uma redução a níveis suportáveis. E assim, só para complementar o do Leonardo, uma coisa importantíssima, investir na inteligência. Se você não tem inteligência, você não vai ter absolutamente nada. Ponto-chave. A inteligência diminui custos, a inteligência influi na eficiência, eficácia. Inteligência policial. É uma questão que todos nós perdemos com isso. E, infelizmente, nós vemos alguns crimes acontecendo em Alagoas em que você pergunta, cadê a inteligência da segurança pública, inteligência policial para desvendar esses crimes, né? Principalmente são os que não aparecem, né? São os que atuam de forma silenciosa, mas que têm um suporte, dá um suporte muito legal, né? Muito bacana. Porque alguns confundem, assim, minimizam a inteligência policial como se fosse... Não, a inteligência é grampear todo mundo e fazer interceptação telefônica. Isso é de uma ignorância ao extremo, com todo respeito. Então, inteligência tem muita coisa para ser difundida e se evoluir nessa área no Estado. Em relação a isso, né, já que o Flávio entrou no assunto da questão de homicídios, de violência, o Leonardo também deu uma passada, como o Magela também, o Leonardo citou o caso de Marília, a questão do IDH. A matéria da Gazeta hoje, vou pedir para o Márcio ir para aquela câmera ali, essa câmera aqui, Márcio, por favor. Né? A matéria da Gazeta hoje, assinada pelo Jobson Barros, apresenta crescimento nos casos de homicídio aqui em Alagoas, principalmente a maior parte desses homicídios com arma de fogo. Não é um cenário diferente daquilo que nós estamos discutindo aqui, que é esse cenário do Brasil. Em 2017, segundo esse levantamento, 1.913 pessoas foram assassinadas em Alagoas, sendo 75,9%, ou seja, quase 80%, 76%, né, por armas de fogo. Está aqui na Gazeta de hoje. Pedir para que o Márcio possa fazer essa aproximação, para que a gente possa mostrar ao nosso telespectador. Né? A matéria assinada pelo Jobson Barros, está aí na página A12, né, no caderno Cidades, da Gazeta de hoje. Números que impressionam os senhores, esse fato não da questão do crescimento dos homicídios, mas o número em de armas de fogo envolvidas nessa questão desses homicídios, traz uma surpresa, quase 80%. Nós comemoramos muito aqui, né, ficamos felizes quando a estatística, né, teve chamam de flexão, né? A curva desceu, né? Desceu. E quando você vê que isso começa a ter uma nova inflexão para subir, aí você fica, de fato, preocupado. Uhum. Aí onde é que vem a história da inteligência, dos analistas criminais, né? Para os gestores da segurança pública ter uma leitura do que é isso. Tem uma leitura do que é isso. O secretário explicou, não, são algumas brigas de facções decorrentes já dos problemas nacionais, sim, que isso terminou respingando aqui e influenciou quase todo o país. Tem suas razões para isso. Mas uma coisa que preocupa, e voltando especificamente para a inteligência, você tem crimes de homicídios, por exemplo, um crime de mando lá de Elmírio Gouveia, mataram um empresário genro do ex-prefeito. E quando você... já tem 6, 7 meses. Tem 6 meses. Pouco se escuta, né? Aí você não tem ainda definição de autoria. Assim, a própria família cobra muito e o Estado não se posiciona nisso. Se posiciona... não posso dizer que não se posiciona dizendo que tranquilamente vai resolver, promete a família, enfim. Mas é uma coisa que... Foi esse de homicídio, esse de Elmírio Gouveia. Depois veio Batalha, do fazendeiro, né, que foi encontrado o corpo há pouco, e o doutor Leonardo trabalha nesse caso, né, Cristóvão. Cristóvão. Então, são homicídios que são homicídios de mando, crimes de mando, em que você... assim, a inteligência policial é fundamental na elucidação disso e a gente não tem o resultado ainda. Possivelmente a polícia já deve ter as suas linhas de investigações e eu acredito no sucesso na conclusão do trabalho policial. Mas para quem está de fora, é uma coisa... em Alagoas não tinha, o crime de mando tinha acabado porque a gente se acostumou muito com... esses homicídios desvendados em pouco tempo, né? E essa demora, eu acho que prejudica e encoraja
pessoas que estejam pensando em continuar nesse tipo de crime, ou Marcelo. voltar a esse tipo de crime. Olha, todas essas explicações, se pegar... Só para te dar base, Mazela, aqui esses dados, e o Flávio também, e Leonardo, os dados que a Gazeta está apresentando foram levantados pelo Núcleo de Estatística e Análise Criminal, NEAC, da Secretaria de Segurança Pública, e que trouxe outros números também em relação a anos anteriores, como 2015, por exemplo. Então, todas as comemorações que, pelo menos a gente, aqui no programa, positivamente a gente comemorou, fez, que houve redução em determinado momento, determinado mês, etc., redução de homicídio, é sempre bom ressaltar isso. Eu não sou daqueles que acham que tem que desconhecer esses fatos. Esses fatos têm que ser ressaltados. Agora, esse é pontual. Houve esse aumento de 75% com arma de fogo, essa constatação. Qual é a política para identificar como esses crimes acontecem? Né? Certo. Porque na hora que eu digo, as facções estão brigando, mas estão brigando a partir de que análise está sendo feita isso? Né? Como são recrutados os jovens para as facções? Que tipo de radiografia a polícia tem? Aí é onde está a questão da inteligência e da análise criminal. Então, você tem você tem alguns pesquisadores em Alagoas trabalhando essas questões que eles não dialogam com a polícia e a polícia não quer dialogar com eles. Não quer porque falta, no caso aí não falta a inteligência no sentido da inteligência policial. O que falta é massa cinzenta, um núcleo dentro da segurança pública que pense isso, que pode ser um policial com formação em sociologia, em antropologia, em qualquer outra área das ciências humanas, mas que comece a analisar os eventos que acontecem na sociedade a partir dessa ótica. Certo. Porque do ponto de vista da visão policial, desde que a polícia foi formada, é que ela vê isso. Mas como é que eu vou identificar essas novas relações do crime que está acontecendo hoje? Nós, quando falamos do crime do humano, a gente sempre se reporta a coisa de 20, 30 anos atrás, ou mais. Sim. Porque isso era quase Uma coisa comum aqui no nosso estado. Não, era quase que certo você dizer, olha, se o fulano brigou com o cicrano, vai dar... naturalmente alguém vai morrer aí. Com certeza. Hoje não é tão comum isso, mas está acontecendo. O Flávio já citou 3 casos aqui. Isso. Mas o que mais está acontecendo, esses 1000 e tantos aí, não estão nessa área. Então, de uma outra área, o cara diz, não, mas é o varejo do crack, é o varejo da maconha, é o varejo... É a facção. É a facção. Então, tá igual, você vai nos médicos e o cara diz, não, você está com virose. Mas que tipo de virose é essa? Então, é muito esse diagnóstico, é o diagnóstico padrão, que parece um diagnóstico Ctrl-C, Ctrl-V. Serve para tudo. E no Ceará acontece isso, aqui acontece isso, nos outros locais, em muitos outros locais do Brasil não existe acontece profundidade isso. nesse caso, né? Não existe. Não existe. Por quê? Porque não há dentro da polícia essa preocupação de você ter... você não pode ter policiais contratados. Então, contrata a gente. Tem como contratar pesquisadores, tem como qualificar a polícia nessa direção. A polícia até, desculpa, Marcelo, a polícia até tem mapeado isso, essas zonas de incidência de crime, né? Sim, geograficamente você tem que botar GPS e tem tudo isso. Agora, a análise dos fenômenos, as análises dos fenômenos, você não consegue ter. Porque a minha visão como policial, eu não estou nesse campo, eu estou num outro campo. Não é por maldade, não é nada, é por questão de formação. Sim. Então, quando você vai pensar a segurança pública com o grau de complexidade que nós estamos vivendo hoje, que não é mais, o cara que estava vendendo uma trouxinha de maconha lá na porta da escola. Não é mais isso. É verdade. O cara está dentro da escola, ele está dentro de outros equipamentos públicos, está na rua, está tudo que é canto. E você tem uma economia em expansão, que é o crime. Então, como é que eu, na segurança pública, não vou trabalhar com essas ferramentas modernas da inteligência, mais os conhecimentos na área das ciências humanas e das relações sociais? Leonardo, para a gente fechar o programa, sua opinião a respeito desse assunto também. É a questão da curva descendente e ascendente do crime em relação aos crimes violentos com arma de fogo. Sobretudo, a gente comemora em um mês e no outro mês a gente
Sim. Né? Já se chateia. Aí no outro mês, daqui a um tempo, ele comemora mais uma vez ou uma redução. Aí outro começa a subir. E é por isso que a gente percebe muitas vezes que a redução ela acontece, não sei, por um mês. Mas não é uma redução que decorre de uma política pública efetiva, né, de redução de crimes a níveis suportáveis. Ela acontece em sempre uma curva que vai sempre descendo. Sim. Eventualmente, você pode ser que no mês você consiga subir um pouco, mas ela volta a descer. A gente percebe que o nível de crimes começa a subir e um mês ela desce. Sim. Aí, após 2 meses, sobe de novo, depois desce. Aí pode ser que aumente agora no Carnaval, que é historicamente um dos meses mais violentos do ano. Aí vai começar a subir mais uma vez. E aí, quando chegar em março, que você pode comparar, vai reduzir em relação ao mês passado. Então, eu creio que não existe uma política pública de segurança pública efetiva, né, acerca da redução de crimes. Infelizmente, a gente discute, né, esses aspectos, mas eu acho que os órgãos de cúpula não se entendem Tem um direito. laboratório muito interessante para se ter essas conclusões. Eu queria comemorar todos os meses. Aí você tem a mancha, aí você tem quantos policiais ali? Quantos policiais civis, quantos policiais militares, qual o grau de resolução dos seus inquéritos, qual o percentual de participação do policiamento preventivo. Então, são esses números que precisam ser analisados e dizer, agora vamos estudar isso, vamos pegar uma mancha dessa, transformar num laboratório para fazer estudos efetivos e medidas efetivas. Até mesmo para, como todo laboratório, se essa experiência for exitosa, se espalhar para os demais. Mas você tem que estudar todos esses fenômenos. E a gente fica só reagindo, sem definir políticas, né? Pois é, esse aqui é um processo que acaba sendo muito complicado no final das contas e contribui diretamente para esse cenário. Um abraço, Flávio Magela, Leonardo também, boas prévias para vocês, até sexta-feira que vem aqui no Segurança em Foco, tá certo? Bom, assim nós vamos encerrando esta edição do programa Segurança em Foco desta sexta-feira. Acompanhe a nossa reprise no decorrer do dia e também durante a semana. Na sexta-feira já faço o convite para as 9h30 da manhã você ficar conosco. Também outros temas serão levantados aqui com a presença do Geraldo Magela, historiador, nosso Leonardo Moraes, advogado criminalista, e também a presença do Flávio Saraiva, que é delegado aposentado, consultor em segurança e também advogado, e que vai trazer realmente todas essas notícias relacionadas aos assuntos que ganharam repercussão durante a semana em mais um programa Segurança em Foco. Um grande abraço e um ótimo final.